Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que invocaram a vossa proteção e imploraram o vosso socorro tivesse ficado sem consolação. Com esta confiança venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las favoravelmente. Amém. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal Apostolado Católico de Maria. Hoje, 16 de março, nesta quarta-feira, dedicada a São José, pedimos sua intercessão. Neste tempo quaresmal que estamos vivenciando, os exercícios espirituais, a fim de que possamos unir mais intimamente o nosso coração ao de Jesus. Rumo à Páscoa definitiva. Vamos à Palavra de Deus nesta quarta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qualquer pessoa teria imaginado que o Filho de Deus viria para ter todos a seus pés. É assim que imaginamos grandes governantes, dominando grandes camadas de pessoas. Poderíamos acrescentar características como ter um enorme exército, comitivas como jamais vistas, glória como nunca na história. O que nos foi testemunhado, porém, foi o Filho do Homem lavando os pés dos seus discípulos, andando de jumentinho, cercado de pessoas comuns, cuja glória estava sobre a cruz. Ninguém poderia imaginar algo assim.
Já dizia Gregório de Nissa, aí está um dos sinais da grandeza de Deus. Ele nos lembra da imagem do fogo. Grandes labaredas podem provocar grande espanto. Maior espanto, porém, pode causar uma pequena chama que age contra a sua natureza, isto é, caso ela se direcionasse em direção contrária à natural. Algo parecido aconteceu com Moisés quando ele viu a sarça em chamas sem se consumir pelo fogo. O testemunho de uma criança nascida de uma virgem, cuja salvação é provida por meio do entregar de sua vida, testemunha algo contra a natureza humana de pensar. O mero estranhamento não é a revelação de Deus, mas nos faz pensar e atentar sobre a revelação de Deus. Jesus resgatou-nos da morte, nos deu a vida eterna. Este é o serviço para o qual o Filho do Homem veio à terra. O homem busca poder, glória, prestígio, sucesso, fama, destaque, ostentação. Tudo isso fruto do pecado, da ganância, do egoísmo. Mas Jesus apresenta um quadro diferente para aqueles que querem segui-lo. O caminho da glória passa pela cruz, pelo serviço, é o lava-pés, é a entrega de vida. Um caminho árduo, exigente, desafiador, para que Ele, Cristo, cresça e eu diminua. O caminho da humildade, de não querer ser servido, mas para servir. Veja que até os discípulos ficaram com um sentimento de ciúme, porque queriam um lugar de destaque. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se não estivermos cientes da missão que Jesus nos chama, da vida que Ele nos pede para que abracemos, nós desistiremos. Nem todos serão capazes de abraçar sua cruz para seguir Jesus. Ó Deus de toda misericórdia, Tu que ages como queres, a fim de salvar pessoas, pedimos-te que faça de nós alvos de Tua graça, para que dia a dia sejamos maravilhados com Teus grandes feitos e testemunhemos com a nossa vida o que fazes constantemente em nosso favor. Amém. Que estas breves palavras da meditação diária do Evangelho que fazemos aqui possa nos ajudar em nosso caminho de santificação, em nosso retiro quaresmal, para que busquemos ser pequenos. Que Deus nos conceda a graça de um coração manso e humilde, semelhante ao dele, para que possamos fazer sua vontade hoje e sempre. E eu te abençoo, a você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, uma boa quarta-feira, e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!